Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 45, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 45. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Feliz é aquele que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. De agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo, santo, santo é o seu nome. Aleluia. Esse texto fala de Maria, a mãe de Jesus. E aqui ela expressa um cântico de adoração, um cântico de louvor a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez e pela escolha de Deus a seu respeito. A Bíblia diz que ela é feliz porque ela creu nas palavras de Deus, ela creu nas promessas de Deus a seu respeito e a respeito dos acontecimentos que viriam. E por isso ela é feliz e adorou, engrandeceu o nome do Senhor Deus. O nome do Senhor Deus. O título da minha mensagem: separados por Deus. Separado por Deus. Quando você olha-se, quando você se vê, como é que você se vê? Hoje, estávamos ali, e o irmão entrou no escritório e falou: pastor, você é muito especial. Aquilo bateu no meu coração. Imediatamente eu falei: Senhor, o Senhor é especial. O Senhor é especial em mim e através de mim. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, ao Senhor. Mas quando Maria, ela faz essa oração, de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, ela foi escolhida, ela foi separada por Deus para um propósito divino, um propósito celestial. De todas as mulheres da terra, ela foi escolhida e separada por Deus. A separação está relacionada à santificação. Sem santificação, ninguém verá ao Senhor. E o significado, um dos significados de santidade, de santificação, é separação. É separação. É você ser separado das demais pessoas. Mas todo mundo está fazendo isso? Não, eu não faço isso, porque eu sou santificado, eu sou separado. E de repente, Deus vem e se manifesta, Deus vem e se revela, Deus vem e se revela. E muitas vezes nós não cremos, nós não acreditamos nas palavras de Deus. Não acreditamos nas promessas de Deus, que já foram escritas, que já foram declaradas a nosso respeito, e nós temos em nossas mãos promessas familiares, promessas espirituais. E muitas vezes nós não cremos, muitas vezes nós não acreditamos. Não acreditamos. E o texto diz que por ela ter crido, por ela ter acreditado que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse,
ela é bem-aventurada, ela é separada, ela é especial, especial, especial. Porque Deus decide escolher você, Deus decide nos escolhermos para manifestar a sua vontade, para manifestar a sua presença. Aonde quer que pise a planta dos teus pés, através de você, multidões, gerações serão tocadas pelo poder de Deus, através de pessoas. Existe um plano, existe um projeto já estabelecido por Deus para cada um de nós. Você é separado, separada por Deus, escolhida por Ele, escolhido por Ele, chamando você pelo nome. Creia nisso, acredite nisso, por mais que as situações e circunstâncias ao redor não estejam mostrando isto. Deus realiza a sua obra através de Deus realiza a sua obra através de Deus realiza a sua obra através de você. Através de você. E nos dá algumas tarefas específicas, nos dá algumas habilidades específicas, nos dá alguns dons específicos para manifestarmos o reino de Deus, para estabelecermos o reino de Deus. Mas para isso nós precisamos crer em Jesus Cristo, crer na sua palavra, crer nas promessas do Senhor. Acreditar, independente das situações, independente das circunstâncias. Deus chama, Deus escolhe, Deus separa pessoas como parceiros, como cooperadores, obreiros para realizar os seus planos e a sua obra na terra. É Ele que escolhe. Achei a Davi, o homem segundo o meu coração, que executará a minha vontade. Achei em Maringá. Achei no Brasil, achei no Paraná. Ele revela a sua vontade de uma maneira pessoal, de uma maneira específica para a realização da sua obra. Deus Pai move os céus e a terra para revelar a sua vontade a você. Deus Pai move os céus e a terra para revelar a vontade a seu respeito, os planos e pensamentos que Ele tem a seu respeito. A manifestação da presença de Deus está aqui, em cada momento, em cada situação, em cada circunstância, em cada cântico, em cada oração, em cada momento desse culto. No momento onde você decidiu, Deus tem se manifestado a você de uma forma pessoal, de uma forma individual, no teu assócio com Deus, no teu relacionamento com Deus, nas tuas orações, no teu trabalho. O Senhor tem se revelado e se manifestado a você. E o que nós precisamos fazer? Afastar toda a incredulidade. Afastar dos nossos corações toda a incredulidade. E de que forma a incredulidade toma conta dos nossos corações? Provérbios capítulo 13, versículo 12. Provérbios capítulo 13, versículo 12, diz o seguinte: a esperança que se adia faz adoecer o coração. A esperança que é adiada, a esperança que demora-se, a promessa que muitas vezes não vem no tempo que nós queremos, aquilo que Deus já tem estabelecido a nosso respeito, aquilo que Deus já falou a nosso respeito, não chega no tempo que nós queremos. Isso muitas vezes entristece, adoece o nosso coração. Mas o desejo cumprido é árvore de vida. Mas a palavra de Deus, as promessas do Senhor realizadas, é árvore de vida. Traz aos nossos corações alegria, ânimo, fé, confiança. Eu quero trabalhar um pouco com você com relação a esperar, a esperança. Deus tem palavras, Deus tem promessas a nosso respeito. Ele tem promessas a nosso respeito. E Ele não é pego de surpresa. O tempo de Deus não é o nosso tempo.
O texto de Lucas capítulo 1, a partir do versículo 11. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 11. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar de incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado de muito medo. Mas o anjo do Senhor lhe disse: Deus move os céus e a terra para manifestar a sua vontade, para manifestar a sua palavra, para cumprir o seu propósito na terra. E para isso ele precisa de pessoas. Ele escolhe pessoas, ele separa pessoas. Independente da idade, independente da cor. E nós somos filhos e Deus tem projetos lindos e maravilhosos a nosso respeito. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias e ele perturbou-se, ficou com muito medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Zacarias, as suas orações foram ouvidas. Eu estou trazendo para você respostas da parte de Deus. Aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem clamado, Deus ouviu as tuas orações foram ouvidas. Não tenha medo. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento, e fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Ele irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os descendentes e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Deus vem através de um anjo. O anjo Gabriel vem e se manifesta a ele e traz boas notícias, boas novas, de orações que já estavam sendo realizadas há anos. Há anos. A Bíblia diz que esse homem e essa mulher, olha o versículo 5, no tempo de Herodes, o rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Tinha uma vida íntegra diante de Deus, um sacerdote íntegro diante do Senhor, um homem justo diante do Senhor. Mas o texto diz: mas eles tinham uma necessidade. Eles tinham dentro do seu peito, dentro do seu coração, um pedido de oração, uma súplica a Deus. Mas eles não tinham filhos. Não tinham filhos. A esperança que se adia faz adoecer o coração. O texto não diz por quanto tempo eles continuaram orando e crendo que eles poderiam ter filhos. O texto não diz. Mas, quando Gabriel vem da parte de Deus e traz as boas notícias, o texto diz o seguinte, versículo 18, Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Deus movimentou os céus e a terra, traz resposta a ele, não no tempo que ele pensava, não no tempo que ele queria, mas dentro do relógio de Deus, dentro do tempo de Deus. João tinha que anteceder a Jesus, porque João seria o proclamador das boas novas, da vinda, da chegada do reino dos céus. E isso seria um privilégio muito grande, tanto para Zacarias como para Isabel. E no turno onde ele foi sorteado para oferecer sacrifícios ao Senhor,
na tenda, no templo, ele foi surpreendido com uma presença celestial, um enviado de Deus para lhe trazer boas notícias. E ele tem dúvidas no seu coração. Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Para Deus não existe impossível. Para Deus não existe impossível. Mas com certeza, em função da esperança que foi adiada, isso fez adoecer o seu coração ao ponto dele duvidar, não acreditar naquilo que ele estava ouvindo da parte de Deus. O texto continua. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui o enviado para lhe transmitir essas boas novas. Eu não estou aqui para transmitir más notícias. Eu não estou aqui para trazer condenação, peso. Eu estou aqui para trazer boas novas da parte de Deus e do plano e do projeto de Deus para a sua existência. Independente da sua idade, Zacarias. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, e que se cumprirão no tempo oportuno. Zacarias, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus promete, aquilo que está escrito, independe de você. Deus escolheu e separou você. E Deus vai se revelar a você. E como um sinal da bondade de Deus sobre você, você ficará mudo. Imagine um profeta, imagine um sacerdote. O povo estava lá fora numa expectativa muito grande, de saber o que aconteceu lá. Sabe, as boas notícias, a revelação de Deus, a manifestação de Deus para o sacerdote, era o próprio canal, a própria boca de Deus. E ele sai da tenda, mudo, sem poder falar. E ele voltou a falar quando seu filho foi apresentado, quando ele foi dedicado ao Senhor. E ali ele pôde voltar a falar e manifestar a alegria de que aquela criança seria não só para o casal de idosos, não só para aquele casal de idosos, mas para todos nós, para o estabelecimento do reino de Deus. Nós precisamos afastar toda dúvida, toda incredulidade. Muitas vezes alguns desejos dos nossos corações ou promessas de Deus a nosso respeito estão demorando muito. Espere um pouquinho mais. Espere um pouquinho mais. Espere no Senhor, na confiança do Senhor. É uma leve, momentânea situação. Isso vai passar, isso vai acabar. Creia, creia. Deus é infinitamente mais. Precisamos afastar toda a incredulidade. Precisamos crer nas palavras do Senhor. Precisamos afastar toda a religiosidade. Toda a religiosidade. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. A partir do versículo 30. A partir do versículo 30. Os discípulos foram criados diante das leis judaicas. E os discípulos saíram pregando a palavra do Senhor primeiramente aos judeus. Aos judeus. As boas novas de Cristo, eles pregavam aos judeus. O batismo com o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo de Deus, eles pregavam aos judeus. E existiam alguns ensinamentos que eles receberam desde o berço, que estavam impregnados nos seus corações e nas suas mentes. E eles com zelo, com dedicação, eles criam e acreditavam naquilo. E defendiam aquilo. Mas num determinado momento, Deus se revela, Deus se move e escolhe uma pessoa. Deus se revela e escolhe Cornélio. Deus chega para Cornélio: Cornélio, as tuas orações foram ouvidas. E envia um ser celestial, envia um sinal da bondade de Deus. Deus vem e se manifesta a ele.
de uma maneira específica, de uma maneira individual. Se revela a ele, se revela a ele. E dá algumas orientações daquilo que ele precisava fazer, para que ele pudesse encontrar a plenitude em Cristo Jesus. Para que ele pudesse ser ensinado, para que ele pudesse ouvir, receber as mensagens das boas novas de Cristo, a mensagem do reino de Deus. E o texto nos diz, em Lucas, em Atos capítulo 10, a partir do versículo 30, diz o seguinte: Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde, e de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração, e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandai buscar-te imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Agora, estamos todos aqui na presença de... Estamos todos aqui na presença de... E eles estavam na presença de quem? Pedro. Um representante, um escolhido legal de Deus. Deus movimenta um anjo, fala para Cornélio: Cornélio, é o seguinte, faça isso, 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 isso. E vai até determinado lugar, e lá você vai ouvir da parte de Deus o que eu tenho para você. Eu vou estar me revelando a você através de pessoas. Eu estarei falando com você através de pessoas. Pessoas que foram chamadas, separadas e escolhidas por mim para proclamar, para anunciar as boas novas de Deus. As tuas orações foram ouvidas. Foram ouvidas. Então estamos todos nós. E ele não guardou isso só para ele. Ele chamou os seus amigos, ele chamou a sua parentela, ele chamou toda a sua família. E quando Pedro chegou na sua casa, estavam todos ali reunidos para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus, através de pessoas, através de homens, de mulheres como você. O anjo Gabriel não tinha essa incumbência, não tinha essa responsabilidade. O anjo Gabriel foi um instrumento de sinal para que ele pudesse crer e se movimentar até o homem de Deus, para que o homem de Deus pudesse declarar e falar a palavra do Senhor. Estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Para ouvir tudo aquilo que Deus te mandou dizer a nós. Fale conosco. Nós estamos com os nossos corações abertos, abertos, abertos. Então Pedro começou a falar. Agora percebo que verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não faz acepção de pessoas. Mas de todas as nações, aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todas. Sabe o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E ali Pedro começou a revelar, começou a manifestar o poder da pregação e da palavra de Deus. E eles creram, e eles acreditaram nessa palavra. No versículo 44, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água impedindo que esses sejam batizados?
Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficassem com eles mais alguns dias para ouvir mais da palavra de Deus. Mas nós sabemos a história, que Deus também teve que falar com Pedro. Deus também teve que se manifestar a Pedro, não só a Cornélio. Pedro, no horário de almoço, estava com fome, estavam preparando o alimento e ele foi tirar um cochilo, ele foi cochilar, ele foi dormir. E a Bíblia diz que de repente caiu sobre ele um êxtase. Eu fui ver a definição de êxtase: estado de quem se encontra como se transportado para fora de si. E ele teve uma visão, ele viu e ouviu. Ele viu e ouviu. Pedro, não considere imundo aquilo que eu santifiquei. Pedro, coma e beba. E apareceram alguns animais impuros, alguns animais que Pedro, imundos, que os judeus não se alimentam desse tipo de comida. E apareceu um lençol com esses animais, e por três vezes, Pedro, coma, e ele negando, e ele insistindo em não comer daquela comida imunda, daquela comida impura. Até que Deus vem e se revela a ele: não considere imundo aquilo que eu santifiquei. E nisso aparecem os servos de Cornélio para levar Pedro até Cornélio, porque Cornélio não era um judeu, era um gentil. E aí que Pedro entendeu a visão. Aí que Pedro entendeu, sabe, que tudo aquilo que ele tinha aprendido, o contexto depois da cruz de Jesus Cristo, que também a salvação era para nós, os gentios, não apenas para os judeus. E ali ele pôde crer, Cornélio e sua família, e serem cheios do Espírito Santo de Deus. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. No 6º mês, Deus enviou um anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, separada, escolhida. O Senhor está com você. Alegre-se, o Senhor está com você. O Senhor fala conosco. Não tenha medo. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo de Deus lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? Como que eu vou conceber, gerar um filho, se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, 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 Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Aquela que o marido dela, nem ele acreditou que as suas orações tinham sido respondidas. Aquela Isabel já está no 6º mês de gestação. E eu tenho um propósito para a existência de Zacarias e Isabel, de conceber João Batista, aquele que estará vindo
vindo para proclamar, para anunciar o maior dos profetas, de que Jesus Cristo, de que o reino de Deus está próximo. Está próximo. E Maria acaba tendo essas boas notícias. Pois nada é impossível para Deus, respondeu Maria. Respondeu Maria. Respondeu Maria. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Repete comigo, que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Não permita que a incredulidade tome conta do seu coração. Não permita que a religiosidade, os sofismas e fortalezas impeçam de você usufruir do propósito e da vontade de Deus na tua existência. Por que nós vivemos? Por que nós estamos aqui? Nós somos chamados, escolhidos e separados por Deus. Separados por Deus. Ontem nós compartilhamos, né? Existem muitos motivos de sermos felizes e alegres. O texto que nós lemos aqui, feliz é aquele que crê, feliz é aquele que creu. Quando nós cremos naquilo que nós não vemos, quando nós cremos no impossível, quando nós cremos em Deus, que Ele pode todas as coisas, isso nos traz felicidade, isso nos traz alegria, isso nos traz confiança, isso nos faz enfrentarmos as situações e as circunstâncias. Mas o propósito de Deus para a nossa existência, Jesus Cristo sempre deixou isso muito claro. Eu vim enviado por Deus para estabelecer o meu governo, para estabelecer o meu reino, através da minha vida, do meu exemplo de vida, através da minha morte, através da minha ressurreição. E vocês serão os meus sucessores, vocês serão os meus discípulos. Eu creio que a maior felicidade de um cristão é reproduzir Cristo na vida de outras pessoas. É reproduzir Cristo na vida de outras pessoas. Olha a felicidade de Cornélio. Olha a movimentação espiritual por causa de uma família. Por causa de uma família. E de repente você é um canal, um instrumento de Deus, enviado a Deus num determinado momento, numa determinada circunstâncias, para reverter aquele quadro de caos, de aflição, de tribulação, de luta, num quadro de paz, de alegria, de esperança, da manifestação da presença de Deus. Da manifestação da presença de Deus. Por quê? Porque você é escolhido, porque você é escolhido por Ele. Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar. Acreditar. Por isso o coração de Maria, por isso o coração dela, alegre, feliz. Por isso o cântico de Maria, reconhecendo aquilo que Deus é, reconhecendo aquilo que Deus fez, através dos sinais, através do anjo Gabriel, através das palavras, através daquilo que foi declarado, através daquilo que foi feito, através de Zacarias e Isabel. Ela creu, ela acreditou, e ela disse: cumpra-se em mim conforme a tua vontade, conforme a tua palavra. Eu quero declarar isso. Deus, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Deus, que aconteça com você conforme aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não caminhe por aquilo que você vê, caminhe por aquilo que você não vê, caminhe pela fé, na confiança do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 39. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia. Equipe de louvor, por gentileza. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Maria foi fazendo uma visita para Zacarias e Isabel.
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê, João Batista, agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo de Deus. Quando Isabel ouviu a voz de quem? De um anjo, Gabriel. Ouviu a voz de Maria. Ouviu a voz de Maria, a escolhida, a agraciada, a separada por Deus. A Bíblia diz que João Batista, o bebê que estava no ventre de Isabel, ele ficou feliz, ele se moveu dentro do ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo de Deus. O bebê agitou-se em seu ventre. E em alta voz, ela começou a adorar e a exaltar, dizendo: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Você é abençoado, você é abençoada por Deus. Você é bendito de Deus, você é abençoado por Deus. Por aquilo que Deus é, por aquilo que Jesus Cristo é. É através da obra de Jesus Cristo que nós somos abençoados por Deus. E por isso podemos ser felizes, podemos ser alegres, mesmo em situações adversas. Mas o meu desejo é que você não esmureça, não deixe o seu coração ficar abatido, entristecido, em função da aparente demora. Em função da aparente demora. Se Isabel tivesse tido essa criança antes, foi no tempo de Deus, foi no momento de Deus. Deus estava reservando para Zacarias e Isabel muito mais daquilo que eles estavam pedindo ou pensando. Eles presenciaram, eles viram o nascimento de Jesus Cristo. Eles viram, eles usufruíram de algo lindo e maravilhoso. Que até hoje nós temos crido, que até hoje nós temos acreditado, que até hoje nós temos, relembramos através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho uma boa notícia para você. Aquele bebê, ele cresceu. Aquele bebê prometido por Deus, aquele bebê separado por Deus, ele cresceu. Ele cresceu. Ele desenvolveu o seu ministério, ele desenvolveu o seu chamado. Ele era uma pessoa, o próprio Filho de Deus. Aquele homem estabeleceu e cumpriu o seu propósito. E no tempo certo, na hora oportuna, ele foi crucificado. Ele tomou o nosso lugar. Como foi dito, o sacrifício, Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Ele levou sobre si. E quando nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo, de que o sangue de Jesus Cristo e o corpo de Jesus Cristo na cruz do Calvário não foi em vão. Não foi em vão. Porque quando ele estava ali entregando a sua vida, ele estava pensando em você, ele estava pensando em mim. Foi por você, foi por mim. Foi pelas próximas gerações que vieram e que virão até a volta do Senhor Jesus Cristo. E por isso ele nos deixou essa orientação. Façam isso em memória de mim. Mas creiam. Não sejam incrédulos. Não permita-se que a religiosidade impeça você de crer, de acreditar que através da obra daquilo que Jesus Cristo fez, você é justificado pela fé.
em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus. Bendita é você, bendita é essa criança. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquele que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Feliz é aquele que crê naquilo que está escrito, naquilo que já foi declarado a seu respeito. Independente das circunstâncias, a palavra do Senhor nos promete: você é feliz nas palavras que Jesus disse, nas palavras que Jesus tem declarado a nosso respeito. Então Maria disse: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Santo é o seu nome. Santo é o seu nome.